Saudações, terráqueos! Estamos aqui para mais uma semana de estudos, a semana 4, a turma do ciclo 5 de Química. Foi mais uma semana em que vocês tiveram atividade de leitura, né? A parte teórica. E tinha um texto aí sobre a questão da alquimia, né? Que é a base, o princípio de onde saiu a química, né? Então o texto dizia o seguinte: a palavra alquimia deriva do termo árabe alquimia, que significa química. Esta ciência primitiva nasceu na Idade Média, defendia a crença de que há 4 elementos básicos: fogo, ar, terra e água, e 3 essenciais: sal, enxofre e mercúrio. Os seguidores desse princípio ficaram conhecidos como os alquimistas. A primeira aula que a gente teve, semana 1, foi falado nessa questão, às vezes pelas práticas que eles faziam, dos experimentos e tal também. E essa questão de mexer muito com enxofre e etc. As experiências também eram muito confundidas com a questão da bruxaria, então alquimia, bruxaria, sempre teve muito esse preconceito na Idade Média, porque a questão da igreja, né, é muito forte em cima. A gente falou mais disso, quem quiser ver os vídeos anteriores, o primeiro vídeo, na parte dos princípios da química, a gente viu essa parte aí. Continuando. Uma das ideias defendidas pelos alquimistas era de que todos os metais evoluem até se tornarem ouro. Seria possível acelerar esse processo em laboratório a partir de procedimentos químicos, como o aquecimento, por exemplo, e assim converter metais comuns em preciosos. A substância mágica que transmutaria metais era chamada de pedra filosofal. A evolução da ciência mostrou que os alquimistas estavam errados quanto à obtenção de ouro. Mas não podemos desprezar o trabalho desses ancestrais, pois através de experimentos descobriram diversas substâncias e ainda colaboraram com a invenção de aparelhos instrumentais de laboratório, como por exemplo o banho-maria, ainda usado para aquecer misturas lentamente. Aí tem uma figura de uma imagem, né, aquela questão do processo de transmutação que os alquimistas defendiam. Você tem um metal comum e o uso da pedra filosofal com o aquecimento para se tornar ouro. A alquimia defendia a transmutação, que é transformar metais comuns em metais preciosos, né, o ouro. O outro objetivo dos alquimistas é criar um elixir, ou uma poção, ou um metal capaz de curar todas as doenças e ainda proporcionar imortalidade. São coisas que sempre caminharam com a humanidade e a civilização. Sempre há muitos que procuram por isso, né, que é a questão da riqueza e vida eterna. Ou que se viva o mais prolongadamente possível e se viva bem. Então isso há muito tempo é procurado. Foi tema de filmes, essa questão da pedra filosofal, né, porque é aquela coisa... na verdade o processo tem uma lógica química, mas ele só seria possível de ser feito com a pedra filosofal. E essa pedra filosofal até hoje, a não ser no filme de ficção aí, não foi encontrada, não foi atingida, certo? Aí vocês tinham 6 questões teóricas, eu vou dar um embasamento sobre elas aqui, embora tenha algumas que já são complementos. Por exemplo, no caso da primeira, em que os alquimistas acreditavam. Então, eles acreditavam que toda a matéria no universo constituída tinha esses 4 elementos principais, né? Fogo, ar, terra e água. Então você podia sempre encaixar qualquer tipo de matéria nesses elementos, não saía disso. E nessa questão da transmutação da matéria, né? Eles acreditavam que era possível pegar um determinado tipo de metal e transformar em outro, nesse processo de transmutação. Isso era a base principal da alquimia. Segundo os alquimistas, como seria possível transformar metais em ouro? Então, o processo necessitava ter a pedra filosofal, que era um tipo de metal ou uma pedra mesmo, algum sólido que, em contato com esse metal comum, ia aquecendo no forno. Tinha que ter uma fornalha, um forno grande. Nessa mistura, iria obter o ouro. O metal entraria o metal comum e ao final teríamos esse metal transmutado para ouro, né? Isso já ajuda na terceira questão, que explica o processo envolvido representado pela imagem. Então, é justamente essa imagem que o texto está dizendo, né? Você tem o metal comum, tem a pedra filosofal, tem a fornalha e resultar no ouro quando faz a mistura. Na 4, o que os alquimistas pretendiam com a transmutação? Então, a transmutação é pegar um metal comum e transformar em ouro. Se isso fosse possível nos dias de hoje, todo o sistema bancário, todo o sistema financeiro mundial iria à bancarrota, porque o ouro é a coisa mais importante nas finanças, né,
e manter o status do sistema bancário. Toda a base financeira que a gente tem são reservas de ouro. Se você pudesse pegar qualquer tipo de, pegar ferro, pegar qualquer outro tipo de metal e transformar em ouro, né, seria, no primeiro momento, a pessoa que descobrisse isso extremamente rico, mas se isso começasse a se espalhar, porque uma hora ia começar a vazar, ia perder totalmente o sentido, porque ia ficar uma coisa de se encontrar em todo canto como terra, como areia, né? Então, muito sentido. Qual foi a contribuição da alquimia para a ciência química? Então, a parte boa que a alquimia deixou é que essas práticas que eles ficavam buscando a todo tempo conseguir essa pedra filosofal, então isso exigia experiências, misturas, acabaram descobrindo substâncias que não se conhecia até aquela época, a Idade Média por ali, e criaram certos instrumentos necessários para fazer medições precisas que hoje se tem em laboratórios, as pipetas, aquelas coisas que você consegue pegar valores milimétricos, valores menores, para poder fazer uma determinada proporção numa mistura, e isso ficou até hoje. No laboratório você encontra facilmente. A questão do, como o texto falou, do banho-maria, que o objetivo é você aquecer determinadas substâncias lentamente, né? Porque no aquecimento normal, ligando no fogo, ela vai se aquecer rapidamente, né? Às vezes, antes de ter alguma transformação da matéria, essa matéria muda de estado físico, né? Evapora quando está líquido. Então, o banho-maria ele faz a coisa ficar num aquecimento mais lento, né? Até usado na culinária também. Isso foi tudo herança das práticas que eles começaram a fazer e deixaram isso para os químicos, né? Mesmo. E por último, qual seria a função do elixir que os alquimistas queriam? Então, buscavam duas funções, a imortalidade ou cura de doenças, né? Então, montar algum tipo. É tanto que esse pessoal era procurado e era muito comum ter, naquela época da Idade Média, certos remédios misturados com metais, né? Por exemplo, a ingestão de ferro ajudava na questão da anemia e era um efeito não muito como é que se diz, controlado ou preciso, né, com um objetivo melhor para as variadas pessoas, mas em determinadas pessoas conseguiu o efeito positivo e o que eles buscavam com esses LX, né, fazer a vida ficar mais prolongada ou curar doenças, ok? Então essa aqui, pessoal, é as atividades da semana 4, quem ainda está com atraso, né, que a gente está encerrando às 5, vamos entrar nas 6 agora, podem ir fazendo as que por acaso não tiveram condições ainda, ou tempo para fazer. Eu estou procurando sempre modificar. Eu estava colocando textos separados das atividades, estava dando problema para abrir o texto e poder responder. Agora eu comecei a mandar tudo junto, então sempre que vocês conseguirem, né? Eu sei que é muito sacrifício, porque a gente está passando por esse momento difícil, ainda tem que estar, às vezes, questão de dados móveis e acesso à internet, mas está lá sempre que vocês puderem, certo? Está aberto para irem fazendo. Obrigado e paz e bênção a todos.